Olá, amigos. Queremos dar continuidade a esse curso de formação de formadores do ESID. Nós estamos no terceiro vídeo. O primeiro nós falamos o que era o ESID, o segundo a estrutura organizativa do ESID, a parte organizacional, que vimos que era urgente tratá-lo, e agora voltamos para a mesma pergunta, o que é o ESID, só que um pouco mais aprofundado no aspecto de conhecer e amar a Cristo e segui-lo como seu discípulo. Então, nós vamos ver um pouco mais do que significa isso, né? Porque no primeiro vídeo nós argumentamos que é muito bom conhecer a Cristo, que é o Filho de Deus, e amá-lo. Afinal de contas, ele nos criou para isso, somos imagem e semelhança dele. A santidade é o destino da nossa vida e o ESID nos vem ajudar a ser assim. Mas e aí? Como nós vamos fazer isso, né? Como vocês sabem, nós vamos aprofundar isso mais para frente, né? ESID significa encontros, convicções e decisões. Dos encontros, o principal encontro que nós precisamos fazer na vida é o encontro com Cristo. Isso não é um privilégio dos membros do ESID, tá? Isso é para todo cristão. Esse é o significado de ser cristão, encontrar-se com Cristo. É o principal encontro. E muito mais no ESID, porque nós somos... É um movimento que está destinado a isso. Uma forma que Cristo encontrou na igreja para que adolescentes possam fazer essa caminhada, né? Então, o encontro com Cristo é o principal dos encontros que nós podemos fazer no ESID. E, pois, as convicções que nós vamos desenvolver são convicções de seguimento de Cristo. E a decisão principal é essa: eu quero seguir a Cristo. Então, este é, sem dúvida, o principal dos encontros que nós vamos ter. Mas se nós queremos que um membro do ESID faça esse encontro, ele precisa ser ajudado, porque o mundo arrasta ao contrário. Tudo que existe no mundo vai contra. Dificilmente um adolescente vai encontrar a Cristo espontaneamente no mundo. Na escola, na televisão, na internet, nos amigos, às vezes nem sequer a própria família. Então, o formador é o apóstolo que vai ser o canal para que este jovem se encontre com Cristo. Esse adolescente se encontre com Cristo. Então, o formador é esse canal. Não é o único canal, né? Mas no ESID é um dos canais principais, sobretudo o responsável de equipe, mas também os demais formadores, né? Mas o formador também, ele precisa se encontrar com Cristo. Ele também está nesse mesmo caminho de santidade. Ninguém é perfeito. Nós não estamos contando com formadores perfeitos, senão Cristo teria que ter vindo pessoalmente no lugar de cada um de nós, né? Mas ele nos escolheu. E nos escolheu para que nós, caminhando, possamos ajudar outros aqui que também caminhem no mesmo caminho de discipulado de Cristo, né? Nós queremos seguir a Cristo e queremos ajudar outros a que possam segui-lo. Essa é a missão do formador. Além do mais, nós sabemos muito bem que as palavras convencem, né? Você pode fazer um discurso muito bonito, mas o que realmente arrasta são os testemunhos. Quando nós vemos alguém que está apaixonado por Cristo, nós dizemos: eu quero ser assim. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar de falar sobre como o formador pode ser um autêntico discípulo de Cristo e crescer nessa caminhada de discipulado. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos de tempo. 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 Porque nós dedicamos tempo às coisas que nós amamos, né? Então, pois, se nós analisamos um pouco a nossa vida, pode ser que tem muitas coisas que nós dedicamos tempo que nós não amamos tanto assim. Mas nós amamos aquilo que nós vamos alcançar dedicando tempo para essas coisas. Por exemplo,
a escola, os estudos, a universidade. Talvez nós não amamos ir à escola, não amamos os estudos, não amamos a universidade, mas nós queremos ter uma qualidade de vida. Então, para isso eu preciso de um bom emprego, então para isso eu preciso estar bem formado, para estar num mercado de trabalho competitivo. Então, o meu coração ama ter um bom estilo de vida, um estilo de vida no qual eu tenha qualidade de vida, que eu tenha dinheiro para pagar saúde, educação, para formar uma família, para me divertir, para viajar e depois para realizar outros gostos. Então, eu dedico tempo a isso. Eu dedico muito tempo a isso. Agora, se nós queremos ser discípulos de Cristo, se nós queremos conhecer e amar a Cristo, será que nós vamos conseguir fazer isso sem dedicar tempo? É claro que não. Porque quer dizer que nós não o amamos. Porque nós nunca temos tempo para Ele. Vamos supor que nós estamos num namoro e nós nunca temos tempo para essa pessoa. Nós realmente amamos essa pessoa? Amor também se mede por tempo, e tempo de qualidade. Por quê? Porque o amor é união. Todas as vezes que nós pensamos em amar, nós pensamos em estar unidos à pessoa amada. Então, se não houver união, pois falta algo. Será um amor ideal, um amor platônico, quimérico, um amor de sonhos. Ah, mas não é amor real. Então, quando nós falamos de Cristo, nós falamos de tempo. A primeira coisa que eu devo pensar, se eu quero ser um discípulo de Cristo, é que tempo eu vou dedicar para Cristo cada dia, todos os dias. Nossa, todo dia? Eu vou fazer outra pergunta para você. Você come todo dia? Não só uma vez por dia, 3 vezes por dia, no mínimo. 4 vezes, 5 vezes por dia, fora lanchinhos, chocolates, bolos, biscoitos, pipoca que podem surgir por aqui e por ali. Porque nós amamos comer. Nós precisamos nos alimentar, é óbvio, né? Mas também nós gostamos. Por que nós não vamos desenvolver um hábito de, durante o dia, ter relação com Cristo? Agora nós vamos ver um pouco na prática como nós podemos distribuir o nosso tempo, já que também nós temos outras obrigações. Nós não somos monges, não somos freiras de clausura, não podemos estar no convento rezando o dia todo. Nós temos obrigações de esposo, de esposa, de trabalhador, de aluno, de filhos, e nós precisamos dedicar tempo a essas coisas. Então, como nós fazemos para ter uma vida de oração num mundo conturbado como o nosso? Comecemos por analisar como eu vivo, como é o meu horário, a que horas eu acordo, que horas eu tomo café da manhã, que horas eu saio de casa ou não saio de casa, eu trabalho em casa, eu faço home office, eu estudo, eu vou para o colégio, eu volto, eu fico no colégio, eu almoço no colégio, à tarde o que eu faço? Eu tenho atividades esportivas, não tenho, a que horas eu retorno, quanto tempo eu dedico para coisas alternativas, como são atividades extraordinárias, atividades esportivas, diversão, séries, internet, celular, Instagram, Facebook, TikTok, a que horas eu vou dormir. Então, eu tenho um panorama do meu dia ordinário e assim eu vou poder ver como eu faço para, nesse dia ordinário, do jeito que eu sou, com o tempo que eu tenho disponível, eu posso dedicar a Cristo. Depois, nós vamos buscar momentos no início do dia, durante o dia e ao final do dia. Quer dizer que o nosso dia comece com Cristo, siga com Cristo e termine com Cristo. Aí nós temos que matizar isso. No início do dia, seria muito bom consagrar o início do dia a Cristo.
Que seja a primeira coisa que você faça, a primeira pessoa com quem você fale. Cristo, eu quero entregar meu dia a Cristo. Durante o dia, ver alguns momentos, ver momentos mais longos, momentos mais curtos, inclusive momentos muito breves, para recordar que eu sou de Cristo. E depois, no final do dia, já quando estou fechando as persianas, essas aqui, ó, para dizer, Senhor, obrigado pelo dia, eu te entrego tudo o que eu fiz, te entrego a minha noite de sono e quero me preparar para o dia seguinte. Então, essa é a ideia destes momentos. Existem também várias modalidades de encontro com Cristo. Então, nós podemos nos encontrar com Cristo em sua mãe, Nossa Senhora, a Virgem Santíssima. Nós podemos nos encontrar com Cristo no seu Evangelho, na Palavra de Deus, a palavra revelada, na Bíblia, mas muito em particular os 4 Evangelhos. Podemos encontrar com Cristo na Eucaristia, o Cristo que está no sacrário, o Cristo que está solenemente exposto no Santíssimo Sacramento do altar, o Cristo que está na celebração eucarística, na missa. E também podemos nos encontrar com Cristo na cruz, no sofrimento, na dor. Esses são os tipos de encontros que nós podemos ter ao longo de um dia. Agora nós vamos falar mais concretamente como podemos dividir o nosso dia e que encontros podemos ter com Cristo em cada momento do dia. Vamos rezar juntos? Oração da manhã. Cristo Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração de oferecimento. Senhor Jesus, entrego-te minhas mãos para fazer teu trabalho, entrego-te meus pés para seguir teu caminho, entrego-te meus olhos para ver como tu vês, entrego-te minha língua para falar tuas palavras, entrego-te minha mente para que tu penses em mim, entrego-te meu espírito para que tu ores em mim, sobretudo entrego-te meu coração, para que em mim ames a teu Pai e a todos os homens. Entrego-te todo o meu ser, para que tu cresças em mim, para que tu sejas Cristo, quem viva, trabalhe e ore em mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estas são as propostas para um discipulado de Cristo, para quem está iniciando uma caminhada para estar com Cristo, para quem está querendo avançar na vida espiritual. Então, como vocês veem, é algo exigente, diário, porque todos os dias, assim como nós comemos todos os dias, nós devemos alimentar nosso espírito todos os dias.
Contudo, pode acontecer que alguns de vocês digam: Padre, tudo isso eu faço desde a minha juventude. Que mais eu posso fazer? Claro, isso sempre é um assunto para tratar com o seu diretor espiritual. Como você pode ir avançando na sua vida espiritual. Mas aqui nós já podemos dar algumas dicas de quem já está fazendo isso que nós falamos e acha que pode ir um pouco mais, pode remar para águas mais profundas, pode se aventurar por caminhos já de veredas, de montanha, querendo subir em direção a Cristo pela porta estreita, pois nós podemos sugerir algumas coisas mais. Em primeiro lugar, a visita eucarística. Eucaristia é fundamental para a santidade, fundamental, porque é Cristo em pessoa, é o sol eucarístico, é estar diante de Cristo na Eucaristia, que é o sol das nossas vidas, a graça de Deus que vai chegar até nós pelo simples fato de estar diante de Jesus na Eucaristia. Então, se você puder, entre numa igreja, esteja lá diante do sacrário. Se estiver Jesus exposto na Eucaristia, melhor, muito melhor. Então, em primeiro lugar, Cristo eucarístico. Outra coisa que podemos fazer, buscar a missa. É óbvio que a missa dominical já está contada, né? Todo cristão tem que ir à missa todos os domingos, todos. Pode ser no sábado à tarde. Mas a missa dominical, a missa de preceito, é o mínimo. É o mínimo. Sem Eucaristia não podemos viver. Mas, de repente, surge a oportunidade de você ir à missa mais de uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, todos os dias. Que maravilha! Que maravilha! Poder desfrutar do banquete eucarístico todos os dias. Que privilégio, que dom! A sua vida espiritual, ó. Terceiro, a confissão. Confissão essencial. Nós não estamos falando da confissão mínima que o cristão deve fazer 2 vezes por ano. Não, uma confissão frequente, talvez mensal, né? Ou sempre que precisar. Mesmo que não tenhamos pecados graves, confessar-nos frequentemente. Porque a confissão vai manter a alma muito, muito delicada. Quer dizer, muito afinada, ir percebendo as pequenas coisas que podem afastar-nos de Cristo e querer, quanto antes, purificar-nos dessas coisas. Depois, a leitura espiritual, ler um livro de espiritualidade. Estar constantemente lendo livros de espiritualidade. Eu termino um, começo o outro, sem pressa. Porque os livros de espiritualidade estão para serem degustados. É o alimento da alma. Nós alimentamos a nossa alma com muita porcaria durante muitos anos. Quantas coisas vocês leem, quantas coisas vocês assistem que só fazem mal à alma? Estão alimentando a sua alma com coisas daninhas. Alimentemos também com coisas boas, com alimento saudável. Livros de espiritualidade. Procure com seu diretor espiritual, nós também podemos dar algumas indicações de livros de espiritualidade para que você possa alimentar a sua alma. E para aqueles que quiserem dispor de 15 minutos diários, no mínimo, depois vão avançando, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, 1 hora, queremos sugerir a meditação. Como o tema da meditação implicaria uma formação específica, nós não vamos explicar como se faz meditação, mas você pode tratar isso com o seu diretor espiritual. A meditação, para dar frutos, ela precisa ser diária. Então, se você quer começar, pense bem, né? É bom quando nós já estamos com vontade de fazer. Nós já temos um hábito de vida espiritual com essas outras orações que nós estivemos falando antes. E aí, eu quero dar o passo da meditação. Aí sim. Agora, se você ainda não tem o hábito da vida espiritual, como nós falamos, os atos de piedade anteriormente, é melhor não começar pela meditação, porque você não vai estar preparado.
Você precisa preparar a sua alma com boas orações vocais, que são as orações que nós falamos antes, para depois passar para a oração mental, que é essa oração de meditação. Como conclusão de tudo isso que nós falamos, o ESIG é um caminho de discipulado de Cristo, no qual nós queremos nos encontrar com Cristo e nós queremos ser seus discípulos. O formador é aquele que quer ser exemplo para o adolescente. Então, ele também tem que ter a sua vida espiritual, para depois poder sugerir essa vida espiritual ao adolescente e poder acompanhá-lo. Se nós pudéssemos resumir tudo que nós falamos, é isso. Nós queremos nos encontrar com Cristo para poder ajudar os adolescentes a encontrar-se com Cristo. Mas o nosso encontro com Cristo não é utilitarista, não é para que nós possamos cumprir uma tarefa. Não. Cristo quer se encontrar com cada um de nós. Nós não somos um instrumento passivo. Cristo quer que nós desfrutemos da santidade que Ele nos quer trazer. E essa santidade que transborde para os adolescentes que nós formamos. Por último, quero deixar uma tarefa para você. Lembrando que ao final do nosso curso, né, ou melhor, ao final de cada mês do nosso curso, nós vamos ter uma avaliação. Mas essa tarefa não é a avaliação. Essa tarefa é como nós vamos preparar a nossa vida espiritual. Então, nessa tarefa, o que nós precisamos fazer? Primeiro, quais são as orações que você quer fazer durante o seu dia? Então, depois de você analisar o seu dia, você mesmo vai definir quais são as orações que você vai fazer na manhã, ao acordar, ao longo do dia e no final do dia. Defina. Faça você esse propósito com Cristo, não comigo, com Cristo. Segundo, você vai definir quando você vai fazer essas orações. Vai colocar horário para elas. Assim como nós temos horários para os compromissos que são importantes. Nós temos horário para a escola, nós temos horário para o trabalho. Então, por que nós não temos horário para Cristo? Marquemos horário. Tal oração eu vou fazer tal hora, essa outra eu vou fazer essa outra hora. E eu escrevo, é um compromisso que eu assumo com Cristo. E terceira coisa, o que você precisa para fazer essas orações? Então, se é para a oração da manhã, eu tenho que ter o meu manual de orações com as orações que eu vou fazer já à mão, de preferência na cabeceira da cama. Para a leitura do Evangelho, precisa ter o Evangelho, então ter a Bíblia e eu vou marcando aonde que eu terminei de ler, para que no dia seguinte eu continue lendo desse lugar. Para rezar o terço, eu preciso do meu terço, eu preciso aprender a rezar o terço, eu preciso saber os mistérios, então eu baixo da internet, procuro lá como rezar o terço, quais são os mistérios do terço, etc. Se eu vou fazer meditação, eu preciso ter textos para poder meditar, já ter sabido como se faz a meditação e ter um caderno de espiritualidade, onde eu vou anotando as luzes que Deus vai me dando. Muito bem, esse foi o nosso terceiro encontro, espero que você tenha desfrutado e aproveite bastante para crescer na sua vida espiritual e possa ser um santo formador, de tal maneira que Deus possa se servir de você para formar outros discípulos, que são aqueles que estão no ESIG. Fenomenal!